isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Vamos louvar o nome desse Deus poderoso, que fez toda uma obra de salvação para nós. Aleluia! Porque nós não íamos ter jeito mesmo, não tínhamos, mas o Senhor deu aquele jeito. O Senhor resolveu o nosso problema. Por isso nós podemos até inclusive conhecer a palavra de Deus, né? Isso que é maravilhoso. Mas hoje eu quero mostrar para vocês aqui na palavra algo assim, maravilhoso, porque a palavra de Deus nos ensina todas as coisas. Tudo que nós precisamos, a palavra de Deus nos ensina. Por isso que nós precisamos da Bíblia, nós temos que ler a palavra, buscar a palavra, pedir para o Espírito Santo nos revelar. Aliás, temos que estudar a palavra, porque ela nos ensina tudo. Então, eu quero mostrar para vocês aqui na palavra que há um jeito de nós tocarmos o coração de Deus para que Ele nos abençoe no que nós precisamos. Não é isso que nós precisamos, afinal? Tá? Então, não tem assim, matemática, razão, fórmula, mas existe um jeito no Espírito que nós podemos tocar o coração de Deus e os nossos problemas serem resolvidos e as soluções chegarem, aquilo que era impossível acontecer. E muito mais ainda, tirar o peso da nossa vida de quando estamos vivendo problemas, circunstâncias, né? O inimigo atacando. Então fica aquela guerra, sabe, cansativa, porque nós ficamos guerreando com uma força que é nossa, sem que seja com a força de Deus, e aquilo resolve, né? Mas a palavra de Deus nos mostra que nós podemos tocar o coração de Deus. Então isso é maravilhoso. E nós vamos começar então com Deuteronômio. Abre aí, em Deuteronômio, capítulo 10 de Deuteronômio. Então, nós vamos ver aqui na palavra que o que faz Deus agir e se mover é nós ministrarmos ao Senhor. Atenção! Ministrar a Deus. Nós só ministramos ao Senhor através da adoração. Não é ministrar para o Senhor, que é o caso que eu estou fazendo aqui agora. Porque ministrar para o Senhor é quando o Senhor age através de nós para tocar as pessoas. Então isso é um segundo passo. Ninguém pode ministrar para as pessoas sem que primeiro Deus ministre naquele indivíduo, tá? Então agora, para mover o coração de Deus, nós temos que ser inteiramente dele, óbvio, claro. Ímpio não move o coração de Deus, porque não tem relacionamento. Então, a chave é ministrar para o Senhor. E essa ministração, ela nada mais é, que nós vamos ver aqui, que é adoração, tá? Então, se eu adoro a Deus e eu ministro a Ele, porque toda pessoa que nasce de novo é capaz de fazer isso. E todos, eu garanto que todos vocês fizeram quando nasceram de novo, porque é algo que brota do coração e a pessoa quer adorar o Senhor. Diga lá, gente, sim ou não? Claro, logo que você nasceu de novo, você ficou adorando, ministrando ao Senhor, sem conhecer a palavra. Isso é possível. Mas é óbvio que você não vai poder ficar nessa ministração ao Senhor a vida inteira sem o conhecimento da palavra. Mas todo começo é assim, é possível ministrar a Deus, adorar a Deus logo que você nasce de novo, sem ter o conhecimento de Deus. E inclusive nós vamos ver isso aqui, né? E vamos ver atentamente. Eu peço ao Senhor que Ele vivifique o seu coração, que Ele haja em você, para que as dificuldades que estavam na sua mente sejam destruídas hoje, com a palavra, para você entrar nesse lugar para ministrar o Senhor. Porque quando você ministra o Senhor, há um mover de Deus que vem de dentro de você e começa a afetar fora. É máximo isso, sabe? Então, é muito mais, assim, ou seja, é poderosa esta chave
e essa condição, porque é o Senhor que entra em ação. Então toda oração que estou fazendo com a minha boca, o meu jeito, eu fico cansada ou não? Ah, mas eu saí cansada da oração. Lógico, foi eu que fiz. Então toda oração tem que ser feita por Ele. É o Espírito Santo que vai fazer. Então é importantíssimo isso, gente, tá? Então veja aqui, vamos ver o versículo 8 de Deuteronômio 10. A importância de ministrar ao Senhor, tá? Então, por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar. O servir é para ministrar para o Senhor. Toda vez que está escrito servir ao Senhor, é ministrar para Ele, ok? Então, para ministrar ao Senhor, para Ele abençoar, né, o seu nome até o dia de hoje. Então, o que Deus fez aqui? Ele levantou uma única tribo no meio das 12 para ficar só no serviço de Deus. O que aconteceu? Enquanto esta tribo foi efetiva, ministrando para o Senhor, Deus abençoou o povo o tempo inteiro, mesmo fazendo bezerro de ouro, desobedecendo a Deus, sendo rebeldes, que a gente sabe da história, né? Porque tinha uma tribo que servia, ministrava para o Senhor dia e noite. Nós já vimos mais ou menos como que era a função dos levitas, né? A gente já deu uma passada aqui, então, e vocês estão lendo, vocês viram muito bem isso. Então, essa ministração desta tribo fazia com que Deus agisse no povo, protegendo e guardando contra o mal. Veja a importância de ministrar ao Senhor. É muito diferente de eu ficar fazendo o que eu quero com a minha boca. E coisas aparentes, vocês entendem? Então, nessa condição aqui, que Deus levantou essa tribo, como ele diz aqui, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do Senhor, quer dizer, porque a aliança do Senhor, porque é aí que estava a ministração, né? De entrar na presença dele. Então a nuvem e o fogo, que era a glória de Deus, nunca se separou do povo. Os 40 anos que eles estiveram no deserto, certo? Por causa dessa tribo que ministrava. Gente, isso é o máximo, já vamos começar a pegar essa dica. Que a ministração ao Senhor é importantíssimo. É o que foi feito aqui e espero que todos tenham conseguido. Porque você tem que entrar na condição de Deus. Tá bom, você é bebê espiritualmente? Comece sem ter conhecimento da palavra. Mas depois você vai ter que ir crescendo. Porque senão a adoração você não vai conseguir fazer, vai ficar algo mecânico daí. Tá? Porque passa o efeito do período de bebê, de não ter conhecimento da palavra, tá? Então isso é por um tempo, mas depois você tem que crescer na palavra para não ser nada da boca para fora. Então, vemos aqui que com esta tribo de servir ao Senhor, pensa nisso, gente, vai ler de novo agora. Tá caindo a ficha? Como que Deus protegeu aquele povo que tirou do Egito, o povo dele, por 40 anos, com toda a rebeldia, fazendo um bezerro de ouro para adorar, como um Deus que tirou eles do Egito. Por que Deus não acabou com aquilo? Porque tinha uma tribo ministrando para o Senhor. Então, ministrar para o Senhor, entenda, é adorar. Amém, queridos? Isso é importantíssimo. Então, vamos ver agora 1 Samuel. Maravilhoso esse fato aqui. 1 Samuel, capítulo 3, vamos ver aqui. A vida deste menino, que foi assim, uma bênção a vida dele para a nação de Israel inteira. Porque nós já vimos isso aqui, já estudamos algumas vezes essa passagem, mas hoje, eu sei que vocês sabem, mas vamos voltar para algumas partes algumas porções aqui deste capítulo da vida de Samuel, porque naquela época, gente, havia escassez da palavra de Deus, porque não tinha quem ministrasse para o Senhor. Então, por que a vida da pessoa está vazia, está a zero, não está fluindo,
sabe, só está fazendo coisa com a força humana. Por que Deus não está fazendo ele a vida correr? Porque não está ministrando, não tem ministração para o Senhor. Vocês estão entendendo a diferença? Quando nós estamos adorando a Deus, estamos ministrando a Deus. É isso que Ele quer de nós. Ele não quer mais nada, gente. Ele é Deus poderoso. A única coisa que nós podemos fazer é ministrar para Ele. É isso que Ele quer. É uma comunhão intrínseca. Eu com Ele, Ele comigo. Onde nós nos tornamos um, que é o que Jesus disse. Você já imaginou isso? Mas é nesse lugar que eu tenho falado muito da presença de Deus, para entrar lá, não é? Estou falando aqui, gente, há meses já. Mas agora tem um jeitinho de como eu vou entrar lá. Porque eu tenho que criar um ambiente para Deus dentro da minha vida e no lugar que eu estou. É demais isso. E eu crio ministrando a Ele. Tá? Se você tiver, por isso que é importante você ter um lugar na sua casa aonde você escolheu, porque Jesus falou no quarto. Mas pode ser o quarto porque é um lugar onde você vai ficar sozinho. O quarto geralmente é um lugar privativo. Então, um lugar privativo seu, onde você vai ficar sozinho, ninguém vai te interromper. Então, é lá que você vai criar este ambiente, este lugar, para Deus estar presente na sua vida, na sua casa. Então não fuja da sua casa, dos seus problemas. Fique lá e crie um ambiente lá. Tá? Porque muitas vezes a gente não está aguentando os ataques. Então a gente quer fugir. Não adianta, porque se eu fugir daqui para cá, os diabos são sempre os mesmos, eles vêm atrás. É que nem enxame de abelha, sabe? Vem tudo atrás. Eles saem correndo. Até a Bíblia fala, olha, o enxame de abelha em cima de mim. Davi falou, né? O ataque era tanto que os inimigos eram igual um enxame de abelha. E é isso. O diabo vem nos atacar, gente, porque, sei lá, se eu estou no trabalho e a coisa não está boa, no fim do dia eu vou para minha casa. Eu tenho um jeito de ir. Agora, o meu vizinho está me atrapalhando, eu fecho a janela, eu dou um jeito. Agora, e dentro da minha casa? Eu vou para onde? Para a lua? Não tá dando. Não vai ser. Tá, gente? Então, não é o caso de eu sumir. Sumir para onde? Eu só posso sumir para a presença de Deus. Esse é o local. Tá? Então, veja que quando a escassez da palavra de Deus, da presença de Deus, a resposta de oração, ambiente bom, gostoso, é porque não está tendo a ministração devida ao Senhor. Não é bom saber isso? Depende só de nós. Não depende mais de ninguém. Porque a gente às vezes quer pessoas junto para ajudar. Não é o caso, gente. Isso é uma coisa individual. É pessoal, você tem que criar isso na sua vida. Porque daí, então tá, vamos pegar 3, 4 pessoas, vamos fazer junto. Tá, um vai, outro não vai. E daí, o que adiantou? O que adiantou me juntar com os 4? Eu não fui. Eu estava junto, mas nunca fui. Tá? Então, você que tem que entrar nesse lugar. Tá? Por isso que é pessoal individual. Então, neste momento da história, não havia palavra de Deus, não havia comunicação com Deus, a palavra estava escassa, era uma fome espiritual sem retorno, porque não havia ministração para Deus. Tá valendo? Então vamos ler o versículo 1. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Jovem, porque, gente, ele era uma criança, na verdade. Ele deveria ter uns 8 anos. Isso os estudiosos, porque eles estudam a cultura judaica e vê como que eles faziam. Então não podia ser com 3 anos, porque a criança ainda depende da mãe. Não tem muita noção. Com 8 anos, uma criança já tem bem noção de como que ele vai comer sozinho, das coisas. Ele já atina bem. Então, a mãe entregou o menino lá no templo para ele servir a Deus. Vocês sabem que o trato foi esse para ela ter o filho, né? Então, com 8 anos, era muito criança. Mas, quer dizer, por que Deus não vai agir em nós, hein? Que já estamos bem encaminhados. Olha, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli.
Ele era o sumo sacerdote, certo? No templo. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Né? Não eram frequentes por quê? Nós vamos ver aqui o versículo 2. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Então só estava ele e o sumo sacerdote lá dentro do templo. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus apagasse, coisa gravíssima, gente. Se a lâmpada, eu já não falei outro dia mostrando um pouquinho o tabernáculo, que tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo, o candelabro, ficava do lado esquerdo, entrando do lado esquerdo, e a mesa com os pães da proposição do lado direito, e o altar do incenso bem aqui na porta que iria entrar para o Santo dos Santos, na cortina, que foi essa cortina que rasgou quando Jesus morreu. Por quê? Porque foi aberto o santuário agora para quem aceitasse Jesus, né? Sabe por quê? Deus saiu de lá. Deus saiu de lá da arca. Quando Jesus morreu, o véu rasgou e Deus saiu de lá para vir habitar em nós. Então foi por isso que foi rompido o véu, tá? Então, aquele candelabro, veja que tinham, gente, centenas e centenas de sacerdotes servindo o Senhor no templo. E lá dentro, não só na parte do sacrifício, mas tinha lá dentro, no lugar santo. Não podia ficar sem estar acesa as lâmpadas do candelabro nem um instante, 24 horas, nem um dia, nunca, nunca. Tá? Mas aqui, gente, veja, aqui está falando antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Quer dizer, já ia apagar, acabar, porque ele não está fazendo mais nada. Gente, atenção, nós não podemos chegar nesse ponto na nossa vida, que nós não fazemos mais nada para nós termos Deus. Porque uma vez que a lâmpada apagasse, ia apagar, já estava acabando, ia apagar, não tinha óleo para a lâmpada. Isso quer dizer que lá fora não tinha mais sacrifício de animais. Para trazer o sangue, a importância, gente, para libertar o povo, para Deus abençoar. Vocês estão sabendo como que era todo o sistema que Deus criou para abençoar o povo, né? Então Deus criou o tabernáculo, mandou que fizesse para ele habitar lá, estar no meio do povo. Mas havia toda aquela exigência que prefigurava a vinda de Jesus, a salvação. E a nossa vida de salvação e eterna com Deus e comunhão. Certo, gente? Eu não tenho falado sempre isso. Eu tenho que ir falando, porque é complexo, mas e quem não lê Bíblia fica pior ainda. Uma coisa que não sabe onde está vendo. Mas lá dentro do tabernáculo, no lugar santo, não podia faltar a luz. Uma vez que a luz se apagasse, acabou, não tem mais nada. Porque aquele lugar era escuro. Vamos dizer que fosse esse aqui, o tabernáculo em si, que era aquela parte coberta. Deixa eu mostrar aqui, gente. Essa parte coberta aqui era o tabernáculo, certo? Então ela era coberta com 4 peles de animais diferentes. Então era muito escuro, porque aqui fora tinha a luz do sol, eles não precisavam de nada, eles enxergavam tudo. Mas aqui dentro era tudo escuro. Então a parte do santo, na parte do lugar santo, era iluminado com o menorá. Está ali na mesa, vocês podem olhar, tem um menorá ali. Gigante, de ouro, maravilhoso. Era inteiríssimo de ouro. E as outras coisas tinham a madeira de acácia coberta de ouro, outras coisas bronze, etc. Mas o candelabro era ouro puro, bem grande, gigante. Então ficava aceso para iluminar aquela parte. E quando eles entravam no lugar santíssimo, aonde estava a arca, quem iluminava era a presença de Deus. A arca, a luz de Deus, a glória de Deus que iluminava. Por quê?
o sacerdote, ele ficava, como é que fala, aspergindo o incenso. Vocês já viram na igreja, né? Aquela fumaça do incenso, ele tinha que fazer aquilo para ele entrar, o sumo sacerdote. Aí quando ele abria a cortina, a fumaça entrava. Lá a pele daquela parte da cobertura do templo era mais grossa, mais espessa, mais escuro ainda. Não tinha nem uma faísquinha, uma coisa de luz. Então quando ele entrava, aquela fumaça ficava muito mais, como que ele ia fazer? Tropeçar, cair em cima da arca, ia ser um horror, né? Mas saía do meio da arca, onde estavam os querubins, a luz, que é a glória de Deus. A presença dele, porque o sangue estava lá, que era colocado uma vez por ano, que era o sumo sacerdote que punha. Eu tenho que explicar isso tudo para a gente saber o que está acontecendo aqui no templo. Acontece que não tinha mais a ministração para o Senhor. Não se entrava na presença dele. Deus parou de falar. O povo estava sem Deus. Estão me acompanhando, gente? É lindo isso. É muito lindo saber essa glória de Deus, que agora isso foi transferido para nós. E nós não precisamos acender o candelabro agora. Agora o que nós precisamos é ministrar ao Senhor, e a luz se acende. Ele começa a se manifestar em nós e a viver em nós. Não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Eu entreguei minha vida a Ele. E Ele começa a fazer as transformações da minha vida. Então é nesse lugar, quando eu entro na presença dEle, no Santo dos Santos, é que Ele muda a minha vida. Quem não entra lá fica parado, nunca vai ter transformação de vida. Às vezes o bloqueio da vida é muito grande. As fortalezas, conforme está escrito na segunda carta aos Coríntios, as fortalezas são enormes que Satanás criou por causa do modo errado de pensar, devido aos sofrimentos da vida. Então, isso daí impede de ministrar ao Senhor. Mas nós temos a palavra, e conforme nós vamos entendendo e estudando, nós vamos clamando, vamos ficando lá. O Espírito Santo vai ajudando e nos levando para o lugar santíssimo na presença de Deus. Então é lá que vão sair os bloqueios das nossas vidas, e toda a nossa forma humana, a nossa vida deformada diante da semelhança de Deus, vai sendo substituída pela mente de Cristo, onde nós vamos adquirindo a postura de Cristo Jesus, a imagem verdadeira, que vem de dentro. Tá, queridos? Está valendo isso? Então, antes que a luz acabasse, entendeu por que ele falou isso? Ia apagar, né, que não tinha ministração mesmo. O sumo sacerdote estava lá deitado, dormindo, gente. Ele não estava fazendo nada. Misericórdia. Tá? Então, as nossas vidas, nós não podemos levar uma vida desse jeito, porque aí é que entra a escassez da palavra. Eu nem sei o que Deus quer. Porque é neste lugar da ministração ao Senhor é que Deus fala conosco. É lá que Deus fala, não é fora. Então não fica inventando que Deus falou. Porque o dia inteiro Deus falou, Deus falou, Deus não falou nada. Não tem nem direção de vida. Tá? Eu me lembro que eu estava adorando a Deus, até o lugar onde estava, que momento do dia era, e ouvi muito bem Deus falar: eu vou pôr o David com você, mas cuidado para não frustrar. Eu tremi na base quando ele falou isso. Então eu fui me entregar muito mais. Quer dizer, o nosso coração pode falhar e tchau, né, gente? Sim. Então nós temos que tomar cuidado para aquilo que nós vamos fazer para Deus. Se eu não estiver na presença dele, nós vamos falhar. Com certeza, porque a carne não vai obedecer a Deus. Então é na presença de Deus é que nós ouvimos Deus, quando nós ministramos. Então vamos continuar aqui. Então a lâmpada estava apagada. Então os sacerdotes já não se importavam mais de cuidar do serviço de Deus, tá? De pôr óleo no candelabro para ter a luz. Eles não estavam nem aí mais. Pensa nisso. Quando a vida chega nesse ponto, você quer o quê? Você vai clamar para Deus o quê? Que Ele não vai fazer nada na sua vida. Ah, eu não sei o que eu faço. Ah, não sabe? Você não entrou lá no lugar onde você deve entrar. Ele é teu pai.
Aí fica reclamando da vida, tá? Agora veja então o versículo 4. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não, eu não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não, não te chamei, meu filho, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, ou seja, revelada a palavra do Senhor. Mas como é que ele ouviu o Senhor? Porque ele estava ministrando para o Senhor. Ninguém ouve Deus sem ministrar. Não pense que você está andando aí para a rua, do nada Deus vai falar. Não, não vai. Nem pense que vai, porque não vai. Está cheio de profetas, né? Vocês sabem, né? Profetadas. A vontade de falar que é Deus, fica quieto, que Deus. Quando é Deus, acontece. E ponto final. Simplesmente isso, gente. Amém? Então, veja que a palavra de Deus não tinha sido manifestada ainda, mas ele estava ouvindo Deus, porque ele estava ministrando para Deus. Essa que é a grande verdade. Acorda, né? Acorda, acorda, acorda. Nós não preguei outro dia aqui, a semana passada, acorda, acorda. Mas porque está escrito na Bíblia, desperta tu que dormes. Quem é que dorme? Quem não ora, quem não entra na presença de Deus, tá certo? Quem não ora e não entra na presença de Deus está vivendo igual o ímpio que está morto espiritualmente. Não é bom saber isso, gente? É pouca gente que sabe isso. Vocês estão tendo um privilégio de saber isso, então vai ser cobrado muito mais. Vai ser cobrado de quem não sabe, vai ser cobrado muito mais de quem ouviu e não fez. Bom, mas foi bom ouvir, porque pode fazer, né? Então, tem gente que conhece muito a palavra de Deus, mas nunca ministra ao Senhor. Então, também não tem vantagem alguma, certo? É para estudar, para você ter esta palavra, para ministrar ao Senhor, saber o que você está fazendo. Você não é mais criança. Tá? Então, se deter no Senhor, o que você faz na sua vida? Você só trabalha, deita, dorme e come. É isso? Então, como que vai ser o seu futuro? Como é que Deus pode te resguardar se você não tem nada com Ele? Você não ministra para Ele, na presença dEle? Então, isso é sério. Jesus não veio ao mundo que nem um mártir, morrer na cruz e pronto, e quem disser, ah, Jesus, você é o meu Senhor, tá tudo bem, tá tudo bem. Não é assim. Nós estamos vendo que tem toda uma história antecedente, que veio antes para preparar a nossa salvação. Então não aconteceu assim a salvação. Eu preciso saber por que eu nasci. Vou mostrar isso para vocês, não hoje, mas na palavra. Por que eu nasci? Porque Deus permitiu para eu ser dele. Está escrito em vários lugares na Bíblia isso. Seja quem for que nasceu, Deus permitiu para ser dele. Porque aceitar Jesus é uma condição individual. Não importa em que família tenha nascido. Não importa. Qualquer pessoa pode conhecer Jesus e aceitá-lo. Então não tem desculpa. Tá? Ninguém no dia do julgamento vai ter essa desculpa. Então, o que aconteceu? Vamos ver agora aqui o versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Ele respondeu, fala, porque o teu servo, porque ele foi falar com Eli, não vinha, ele falou, é o Senhor. Fala com ele, porque ele sabia muito bem. E a história ficou invertida aqui, presta atenção, que em vez dele estar ouvindo Deus e comandar tudo, não, a criança. Deus falando com uma criança, quer dizer, gente, a importância de nós entrarmos na presença de Deus, é maravilhoso. Então, aí Samuel falou para ele, é Deus, é o Senhor, pode falar com ele. Então, por isso que ele disse aqui, fala porque o teu servo te ouve.
O 11. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir, lhe tinharão ambos os ouvidos. O que quer dizer isso daqui? Ele vai fazer de uma criança um profeta. Você já imaginou isso? Uma criança já virou, porque nós vamos ver aqui, na sequência ele virou um profeta, com muito pouca idade. Tá? Em vez de ser Eli, né? Foi destituído, porque ele não fez nada. Então, a nação não tinha profeta, não tinha palavra de Deus, porque estavam todos dormindo. Abandonaram Deus. Gente, que não aconteça isso na sua vida. Não abandone Deus, porque fica sem palavra, fica sem a presença de Deus, fica sem os cuidados e a guarda de Deus. É perigoso. Deus está mostrando aqui agora. Então, vamos ver o versículo 19, veja só. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. O que quer dizer isso? Ele não perdeu uma palavra que Deus falou. Ele foi agindo conforme Deus falava, porque ele continuou ministrando ao Senhor constantemente, diariamente. Então é isso que ele quis dizer, que nenhuma palavra que Deus falou ficou, sabe, sem função ou sem uma ação. Por isso que ele diz que caiu por terra, porque ele continuou ministrando. É isso que você tem que fazer na sua vida. Você tem que continuar ministrando, porque Deus não para de falar. Só que nós nem ouvimos, porque nem estamos lá nesse lugar. Do que ele quer que você faça. Aí versículo 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então o país inteiro reviveu nessa hora, porque veio a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus viva dentro de você, você não está bem. Nem diga que está, porque não está. Não está, porque mundo não está bem de jeito nenhum. Ninguém que está no mundo está bem. Está de aparência, não intimamente. Então aqui o povo de Israel inteiro reviveu, porque surgiu um profeta e uma criança. Veja só isso. Aí agora vamos ver aqui. Então foi glorioso o que aconteceu para essa nação, de uma criança ministrar ao Senhor. Deus pôde abençoar um país inteiro. Você acha isso? Se você começar a entrar na presença de Deus, se você quiser, então você não vai se tornar uma bênção para as outras pessoas? Sei lá, para a sua casa que você está reclamando, ou se uma situação ou outra, ou se está tudo maravilhoso, Deus vai agir em você, para essa cidade, para onde você mora, para o seu bairro, nem sei. Para quem? Para alguém ele vai. Então não é o caso de ficar reclamando, está fora de Deus. Completamente fora. Então há solução sim. Mas isso é uma coisa gradativa. Você vai se entregando, você vai sendo conquistado por Deus, Ele vai operando na sua vida e as coisas vão mudando. Você vai se apaixonando por Ele, você vai chegando numa condição de dependência dEle, que você não pode se afastar mais dEle. Então você é que vai ser o sumo sacerdote, porque Ele nos constituiu isso, conforme está escrito na Bíblia. Tá? Uma posição real que é daqui para toda a eternidade. Nunca vai acabar isso na nossa vida. Nunca vai acabar. Não é só para esses dias aqui, mas é para os bilhões da eternidade. O serviço de sacerdote e rei do Deus Altíssimo. Então nós somos sacerdotes, está escrito. Ele nos constituiu. Então nós não podemos perder esta condição. A vida está vazia, eu não aguento ficar aqui, isso aqui está horrível. Então começa a arrumar atividade, porque não aguenta ficar sozinho com Deus. Sabe por quê? Porque não entrega a vida a Ele. Uma vez que você entrega a vida a Ele, você começa a receber a vida dele, aí tem prazer. Aí é muito bom, aí Ele começa a agir em você. Então é uma condição diferente, tá? Então, gente, a adoração, essa parte que nós estamos falando aqui, que ele ministrava ao Senhor, na verdade ele estava adorando ao Senhor. Então, né, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. É isso que é adorar, né, gente?
E nem te adoro, nem é isso também. Então a adoração não é um barulho. Ela vem do Espírito, ela nasce no Espírito, no nosso Espírito. Ela vem do seu Espírito, é uma condição de amor a esse Deus, que você vai se entregando. Tá? Então a adoração é isso aí. Aí veja o versículo 21. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto, por sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel. Enquanto ele era criança, né? Aconteceu isso tudo. A adoração trouxe revelação. Lá em Siló, que é perto de Jerusalém, ele agiu em Samuel. Cadê o sumo sacerdote? Tchau. Nem tinha. Ele virou o grande profeta de Israel. Desde criança. Porque ele foi adorar a Deus. Você entende isso? Você sabe adorar a Deus. É entrar de cabeça. E ler a Bíblia bastante. Mas adquira um horário para isso. Deus se agrada. Quando você arruma um horário, principalmente se for antes de você sair do seu trabalho. Embora a Bíblia fale em 3 vezes por dia, né? Davi orou 3 vezes por dia. Daniel orava, né? Que orou? Orava, era uma constância. Davi era o maior adorador. Nós vamos ver aqui. Ele era um adorador por excelência. Tá? Então a adoração é importantíssima. Você ir se entregando, isso muda você. Isso acalma você. Isso traz discernimento. Isso traz visão para a vida. O que fazer nesse mundo? Vocês acham que está tudo resolvido? Não. O mundo está na mão de homens que é o anticristo. E nós estamos seguindo isso? Não, nós estamos seguindo o Senhor. Ele vai cuidar de nós, não precisamos ter medo. E nem ficar com expectativa para o mundo, porque ele não vai mudar. Ele não vai melhorar a vida. As pessoas ficaram cansadas na pandemia, tudo que aconteceu. Então, como pode ir à máscara, pode ir no restaurante, pode ir no cinema, pode andar, a pessoa acha que está tudo resolvido. Não está nada resolvido. Não sabemos qual será o próximo golpe de Satanás. Vai ser pior que o primeiro. E se Satanás antecipar o golpe dele, soltar uma bomba atômica, tchau para todo mundo. E você vai estar pronto? Você já está pronto? Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas se nós estivermos na mão do Senhor, nós não temos que nos preocupar. Porque 1 minuto antes de soltar a bomba, ele resgata o povo, que é dele. Entendeu, gente? Então é isso que nós precisamos entender. E mais, nós precisamos também ir entrando nessa adoração, porque é preciso nos revelar que o Senhor é santo. Não é na cabeça que eu tenho que saber que Deus é santo. Não, eu tenho que ter essa revelação, aonde esta santidade de Deus venha me santificar. Porque quanto mais eu vou entendendo sobre esse Deus santo, aprendendo, eu vou me santificando. Ele vai me santificando. Por quê? Porque eu vou me arrependendo dos meus pecados. Chegar diante de Deus, eu nem sei que pecado que eu tenho. Então tá ruim. Porque os que eu não sei, eu peço para Ele me lavar com o sangue. Mas tem os que eu sei, sim. Que a gente pisa na bola todo dia. Tá? Então, se eu não tenho esta visão da santidade de Deus, eu não estou adorando ainda adequadamente para ser aquela pessoa que conseguiu tocar o coração de Deus e Ele vir me abençoar nas áreas todas que eu preciso. Agir na minha vida. Tá bom? Então vamos ver 2 Crônicas agora. Tá bom, queridos? Amém. Né? Vai praticar lá em casa, ter um encontro com Jesus. Tá? Eu sempre gostava de ouvir o pastor David dizendo, não, o problema não é tanto ouvir Deus. Você até vai ouvir, porque você vai ficar lá, você vai... Mas aí o problema, sabe qual é? Tem que fazer o que ele mandou. Ele vai mandar. Ele vai falar algo para você, e sempre é o que nós nem
estávamos pensando e nem querendo tanto. Ah não, Deus, isso não. Fala outra. Então, o problema nem tanto é ouvir, é obedecer. Por isso que eu tenho que estar nessa comunhão para o Espírito Santo me ajudar, para eu ser obediente igual Jesus foi obediente. Até a morte e morte de cruz, certo? Obediente ao Pai. Então, 2 Crônicas, capítulo 5, vamos ver o versículo 1, mas que na verdade nós vamos ver os versículos, de 11 a 14. Então está escrito aqui assim no 1. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe, acabou a obra, certo? Do templo. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Então vamos ver o versículo 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e irmãos deles. Então, gente, isso aqui era um grupo de pessoas com muitos dons. Esses aqui foram treinados por Davi a adorar. Ei, glória a Deus. Mas nós temos o Espírito Santo que nos treina a adorar, né? Então, por que nós ficamos tanto tempo aqui? É um treino para ir se entregando. Não despreze esse treino. Isso é ouro para ajudar. Ai, não quero, porque o que você faz na sua casa? Como é a sua vida com Deus? Entende? Cuidado, muito cuidado com a sua vida, muito cuidado. Então veja, esses aqui eram então pessoas muito ungidas, tá? Com dons. E os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Então aqui nesse grupo existiam 400 cantores, 400. Tá? E depois aqui os 120 que tocavam. Aí o 13, e quando esse uníssono, aqui está a chave, eles se tornaram um. Então, gente, na adoração tem que estar todo mundo com o mesmo coração. Quando todo mundo se tornar um, a glória desce. Agora um está aqui, outro está viajando para o norte, outro para o sul, outro para o leste, o outro nem chegou aqui ainda. Então, não tem ainda a unidade, certo? Por quê? Porque nem prepara em casa. Não tem preparação em casa individual. Não consegue. Mas isso é importante, tá? E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Então, gente, quando é um coração só, isso tem muito poder, a glória desce. Se prepara na sua casa para vir na igreja. Principalmente no dia, tá? Se você não está orando nunca. Se prepara, se entrega, adora o Senhor. Isso aqui não é uma sessão de cinema, não é um clube, não é um teatro, não é uma reunião de ímpios. Aqui é para ter um encontro com o Senhor. Então nós temos que nos preparar em casa, nos entregarmos para nós estarmos todos unidos, né? Num mesmo coração, como eles estavam aqui. Então, nesta adoração, o poder de Deus desceu. Então, quando o grupo está unido, Deus vem e age. Então, agora veja aqui o capítulo 7, versículo 1 em diante. Olha só, versículo 1 do 7. Tendo Salomão acabado de orar, eles estavam continuando, isso aqui é a continuação do que estava acontecendo lá.
desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então, enquanto eles ainda ministravam, desceu do céu o fogo. Olha isso, gente, é poder. Entendeu? Você tem que mudar a qualidade do seu coração. É você. Deus já te deu um novo nascimento e te batizou com o Espírito Santo. Agora você tem que mudar essa qualidade para que haja, então, a glória de Deus, uma mudança. Então, a glória de Deus, no versículo 2, encheu a casa. Eles não puderam entrar, porque a glória estava dentro da casa, tinha espaço para eles. Amém? Então, essa glória veio porque eles ministravam. Entende? Se nós estamos ministrando ao Senhor na nossa casa, a glória vai nos tocar. Entende isso? Não, eu não sei se eu vou ler Bíblia, eu não sei se eu vou adorar, não sei se eu vou orar em língua, não sei se eu vou... Ei! É um conjunto, né? Matemática. Sabe? Com, sei lá, raiz quadrada e nem regra de 3, não é. Você vai entrar na presença de Deus, mas você tem que ler Bíblia. É bom que você leia em primeiríssimo lugar, que se você deixar para depois, você não vai ler. Eu já contei minha experiência. Não, eu vou deixar para ler, não, vou ficar só adorando aqui cedo, porque estava escurinho, acho que é melhor. Mas não foi produtivo. Depois da palavra foi uma glória. Sempre é. E eu não consigo mais deixar de ir diante do Senhor naquela hora que foi combinado eu e ele. Houve uma combinação com nós dois. Ué, você combina com Deus. Mas você não pode falhar, porque ele está lá esperando. Vai ser muito mal para você se você falhar. Você vai se sentir mal e o diabo vai te condenar. É isso que ele faz. Você vai ficar muito mal. Então não dê chance para o diabo. Tá? Tá valendo isso? Então depende de quem, gente? Porque a glória é dele, mas está liberada. Está à disposição. É melhor do que qualquer coisa que esse mundo aqui apresenta. Muito melhor. Muito, muito. Ter um encontro com o Senhor. E Ele ir conduzindo a sua vida, mudando você, te abençoando, tá? Então nós vimos aqui que a glória não chegou, não desceu quando terminou a construção, quando eles estavam arrumando tudo, pondo as ofertas, o sacrifício de centenas e centenas de animais. Não foi. A glória desceu quando eles ministraram. O que você acha, gente? Você não está querendo me vai. Você vai mudar completamente. Essa é a segurança que o Senhor está nos dando para estes últimos dias. É entrarmos na presença dEle. E mais, Ele vai guardar a nossa família. A pessoa fica aí com preocupação com a família. Vai, entra na presença de Deus. Lá Ele vai poder começar a agir na família, nos negócios, nas finanças, nos relacionamentos, na sua vida toda. É isso que Deus vai fazer. Tá? Então a glória do Senhor vem com essa ministração. Agora, Paulo, como é que Deus chamou o apóstolo Paulo? Quer dizer, ele era salvo antes. Foi na estrada para Damasco? Será que já foi lá que Deus chamou? Quando será? A Bíblia diz. Vamos lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Glória a Deus. Todo louvor e toda glória ao Deus Altíssimo, Soberano, o único Deus que há. Aleluia. Toda glória, toda glória, toda glória, aleluia. Olha aqui, nós vamos ver então, o que Saulo estava fazendo quando Deus chamou ele. Olha aqui, Deus nos chama também para o serviço. E quando é que Ele nos chama? Quando nós estamos lá. Não pensa que você está dormindo, Deus vai te chamar, ou acorda, vai lá. Não é assim. É quando você está na presença dEle, Ele vai te chamar. Ele vai delegar
coisas para você, Ele vai querer agir na sua vida. Olha, Deus só vai poder falar para você, vai lá se você estiver na presença dEle. Porque Ele não é louco de mandar uma pessoa que nem recebeu a ministração de Deus dentro de si, para ir dar o que lá? Se nem recebeu de Deus, vai dar o quê? Como é que vai orar para as pessoas se não recebeu de Deus para si? Isso é um belo engano. Gente, isso aí é, sabe, isso aí seca a vida, acaba com a vida. Porque não é a verdade, tá certo? Porque é Deus que tem que sair, é que nem a torneira. Você abre, se tem água no cano, vai sair. Se no seu reservatório tem Deus lá dentro, você pode ministrar. Dá para entender isso? Ah, eu quero servir Deus, quero servir... mas... Então, você vai lá, Deus vai te mandar. Olha, quando eu comecei a ir nas reuniões do pastor dele aqui no Brasil, que depois passou para Belo Horizonte, por muito tempo lá, que eu fiquei lá, Deus sempre falou para mim, aqui não é o seu lugar para ministrar. Pronto, me sossega. Nem eu estava querendo, mas Deus falou, aqui não é. Ele nunca falou direto, vai ser em Alphaville, não, ele não falou isso. Aqui não é, mas eu já ministrava lá em São Paulo, mas não era lá. Mas vinha tanta gente de tanto lugar que ficava ministrando lá, mas cadê essa gente? O que aconteceu com essa gente? Nem se sabe o que está rolando na vida dessa gente. Quer dizer, não entraram nos cuidados de Deus, não é? Queriam se aparecer. Então, se você está na presença de Deus, você não vai querer se aparecer. Você obedece, você fica na dele. Ele te guarda, ele te protege. Porque vem a palavra profética. Quando você adora a Deus, a profecia vem. Mas não é para ficar dando profecia para os outros. Vem para você. Vontade de dar profecia. Ó, Deus tem uma palavra. Deus fala, peraí, gente, isso aqui é no culto, Deus vai fazer. Tá? Daí lá nos Estados Unidos a mesma coisa. Até o pastor Dave um dia falou assim, Ana Maria, você quer pregar? Eu dou o altar para você. Eu disse assim, não, não quero pregar. Deus já tinha falado para mim, você nunca vai subir nesse altar. Fui lá para dar um testemunho, tudo bem, então, não tem a ver. Fui testemunhar, não fui lá para pregar. Deus falou, aqui nunca vai ser o seu lugar. E eu dei glória a Deus. Então, amém. Tá? Então, quando você está na presença de Deus, é que Ele te capacita. Senão, não se meta que a tua vida vai virar um horror. Fica na sua, não é melhor, gente? Tá? Então, tome cuidado. Vocês estão me ouvindo? Bem sério isso. E quem estiver ouvindo e vendo os vídeos, o áudio disso, que tome cuidado também. Porque é a carne quer logo, né? Se aparecer, né? Deus foi me soltando aos poucos. Eu adorava a Deus quando eu nasci de novo. Eu nasci de novo já de joelho no chão, adorando. Deus falou, pega o seu violão. Ele que falou para mim, pega o seu violão. Eu não estava lembrando que eu tinha violão. Eu já tinha até emprestado meu violão para o meu tio, que ele resolveu fazer músicas. Ah, toma aqui, eu não vou tocar mais mesmo. Estava fazendo faculdade, não quero, pode ficar. Depois de muito tempo, ele falou, eu comprei um, estou a devolver. Eu falei, tá bom, pois lá dentro do guarda-roupa. Nem estava ligando para violão. Nasci de novo, Deus, pega seu violão. Eu, credo, nem sabia disso. E aqueles cantos me orgulhando. Fui tocar, Deus disse, agora você vai tocar lá. Mas eu não fui me apresentar. Não fui, eu fui chamada. Tá? E não pense que quando eu fui eu já sabia tudo, porque Deus falou, você vai, quando você for tocar, para mim, quer dizer assim, servindo, né, não em casa. É o Espírito Santo que vai agir e tocar. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo vai fluir e fazer acontecer o que Ele quer nas pessoas, no ambiente. Tá? Porque Catherine Kuhlman era uma mulher que nunca teve voz, mas quando ela cantava aleluia lá desafinado, milagres aconteciam. Então não é a voz da pessoa ou isso ou aquilo. Que quer dizer, é a presença de Deus, o quanto de comunhão que a pessoa tem com Deus. Certo? Então, é isso que é o certo. Então, eu estava adorando a Deus e Deus falou, você vai tocar para mim
lá, no grupo da oração. Eu fiquei contente, alegre, mas eu vi que eu não tinha capacidade. Eu disse, mas eu nem sei, eu não vou não. E é que assim, ele falou assim, não, mas o Espírito Santo vai tocar através de você. É Ele que vai tocar através de você. Mas não foi no primeiro dia que Ele foi tocar através de você. Que lindo. Que é isso. Até um ministro que foi lá um dia fazer uma pregação maravilhosa, mas justo a pessoa que sabia tudo, quando tinha essas reuniões que vinham gente de fora, essa mulher que tocava muito bem violão, ela ia, né? Porque eu estava ali assim, estava indo, né, gente? Começando. Era melhor do que não ter nada. Mas nesse dia ela não foi, ficou por minha conta. Mas aí quando acabou, né, aquele ministro falou assim, mas você não toca nada, hein? Eu, pois é. Mas isso não me afetou porque eu ouvi Deus. Isso foi um teste de Deus. Para mim, para ver. Ele sabe tudo, mas como que você vai reagir? O que você vai fazer? Eu nem falei assim, não toco, mas estou arranhando. Tá bom. Eu faço de coração. Certo? Então essas coisas acontecem. Mas se você não está na presença de Deus, você pode até se perder, de repente. E eu não fui tomar aula em lugar nenhum, porque eu já tinha aprendido quando era menina. Eu fiquei ensaiando em casa, e foi mesmo, porque o cara que sabe tocar, que sabe fazer violão, que sabe tudo, falou assim, olha, você podia tocar um pouco mais suave. Mas não, eu vou te confessar, eu não sei tocar do jeito que você toca. Eu falei, mas nem eu, isso aí surgiu, e é por aí, eu não sei fazer o que você faz também. É o jeito, mas é guitarra ou violão? Você sola, você faz uma coisinha, uma coisa. Eu falei, então. O Espírito Santo pega na minha mão e faz o que ele quer. Então, pronto. Então, é na presença de Deus, vocês entendem? Se você ficar lá, tem o chamado de Deus para você. E olha, vou te falar uma coisa maravilhosa, gente. Isso vale ouro. Quando Deus te chamou, nem chamou Samuel. Quando Deus te chamou e você está sendo obediente, o diabo nunca vai acabar com a tua vida. Agora, se você se meteu, né, fazer gracinha por aí, já não sei. Fica no que Deus te chamou. Fica firme. Não saia. Não se arrede. Porque tem horas que é difícil. Tipo, vou largar. É lógico, porque vem tudo que é diabo na tua frente. Pra você desistir. Mas quando você chega na presença de Deus, ele, mas é isso que eu te falei e tal. Ele vem com todo o amor, com toda a profecia, com toda a palavra. Você fica firme. Fala, não, é isso mesmo. Não vou largar. Deixa pra lá. Entendeu? Então, quem é chamado é protegido. O que te cobre é o teu chamado. Se você está exercendo ele. Se não, tchau. Escuta o que eu estou falando. Isso vem de Deus. Senão, gente, eu já estava lá no ralo, viu? No bueiro. A enchente tinha me levado. Porque veio uma avalanche gigante. Mas não me tirou do eixo. Certo, queridos? E é por aí. Você tem que confiar na palavra, porque a hora que todo mundo te larga e vira as costas, o que você faz? Você tem Deus, aleluia. Você está sempre alegre, sempre firme, sempre na mesma disposição e na mesma visão. Eu já não ensinei aqui outro dia que não pode perder a visão? O que Deus te falou? É a visão. Acabou, você tem que ficar nela. Demais, né, gente? Então você vai, Deus manda você fazer um monte de coisa, depois você morre ali na areia. Nadou, morre na areia. Para que valeu? Não, isso não é de Deus. Então você fez tanta coisa para Deus e acabou? Nunca. O serviço de Deus não vai acabar. Nem eternamente, nunca vai acabar. Bom, vamos ver Paulo, onde ele estava. O que ele estava fazendo quando Deus chamou ele? E você? O que você está fazendo quando Deus te chamou? Ou ele não te chamou ainda? Peraí, o que você está fazendo? Então, Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha lá, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo, ou seja, ministrando eles ao Senhor,
Pode escrever aí ministrando isso. E jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Ele foi chamado e de Saulo ele se tornou Paulo. 10. Então, né? E foi fácil o chamado dele, o ministério. O que você quer na tua vida? Está reclamando de quê? Vai ler a lista, hein? 2 Coríntios, lá, 12. O que está escrito lá? 11, né? A lista do sofrimento, né? Gente, não dá, perdemos a conta de tanta coisa que aconteceu com ele. Mas ele perdeu a visão e a voz nunca serviu até o dia que acabou o que ele tinha que fazer. Até logo. O Senhor recolheu ele. Estão me acompanhando? Amém. Lógico, se você está na presença de Deus, você aguenta o tranco. Porque você está ministrando ao Senhor. Então você aguenta as avalanches, os ataques, porque o Senhor te protege, te guarda, embora você não esteja vendo a solução. Mas Ele está com você e você tem força. E você não levanta, eu vou largar. Não, você é o mesmo. Mesma alegria, mesma força, mesma pessoa. Digo, mesma pessoa no sentido de propósito, de andar com Deus. Né? Então, nós vimos que a glória vem depois que ministramos ao Senhor, certo? Que eles ministraram, né? Aqui também. Agora, vamos ver Daniel capítulo 7. O banquete já está preparado. Glória a Deus. Daniel capítulo 7. Então, gente, é bom demais ler a Bíblia. Vai lendo, marca um horário, você vai se tornar outra pessoa. Então, vamos ver o versículo 9. Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, ministravam para ele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. É isso mesmo. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então, o resultado da ministração ao Senhor, gente, é tirar de cena o anticristo. Tá? É o que está acontecendo aqui. Tá? Então, quem quer se ver livre do inimigo, tem que fazer o que está escrito aqui no versículo 11, porque olha o que aconteceu. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então, quando o que vai acontecer com o inimigo que vem atrás de nós? Veja aqui. Nós ministramos ao Senhor, Ele vai tomar conta dos meus inimigos, porque não está escrito eu pelejo, mas é nessa condição. Eu estou lá adorando o Senhor, me entregando a Ele, glorificando o nome dEle, Ele está lutando com os meus inimigos. Sai, diabo, sai em nome de Jesus, eu te repreendo. Ai, que luta, não acontece nada. Ele fala, pode me mandar mais embora que eu estou gostando. E fica lá e não acaba. Está vendo? Vocês entenderam a história? Você tem que entrar na presença de Deus e criar um ambiente de Deus dentro de você. O pastor David já ensinou isso. E depois que você cria esse ambiente aqui dentro, que você encontra com Ele, Ele vai começar a afetar aqui, ó. Onde você mora, onde você está, onde está o problema. Certo isso? Então, aqui ele tira os inimigos.
Está escrito no versículo 11. Nós não temos que nos preocupar com os meninos. Só o que nós temos que nos preocupar é ministrar ao Senhor. Você entendeu isso? Amém. Glorificar o Senhor. O Espírito Santo vai te ensinar como que você vai fazendo nessa condição, nesse lugar de entrega. Porque depois que você lê a Bíblia, dá uma vontade de adorar o Senhor. Já vai e começa a fluir. Porque essa palavra começa a se tornar vida dentro de você, porque o Espírito Santo vivifica o seu espírito. E você começa a entrar nela. Então, o próprio Jesus derrotou o anticristo quando ele ministrava aqui. Quando ele ministrava ao Senhor. Ele ia todo dia, né? Ministrar a Deus, não ia? O Pai. Então, ele mesmo derrotou o anticristo. Nós poderíamos ver inúmeras passagens com relação a isso, mas depois a gente vê, porque hoje nós vamos ver. Então, o que eu poderia dizer para finalizar esse pedaço aqui que eu falei hoje? Nós podemos fazer com que Deus se mova rapidamente em nossa vida, se nós ministrarmos ao Senhor. Isso quer dizer que você vai entregar a sua vida a Ele. Porque ninguém ministra ao Senhor com o pé no mundo. Tá? Uma vez que você entrega a sua vida ao Senhor, você está ministrando a Ele, Ele vai agir rapidamente. Ele vai começar a resolver os teus problemas, te abençoar, te dar direção, vem a palavra profética dEle para você, Ele vai começar a ajustar tudo na sua vida e ainda mais Ele vai te preparar para o seu chamado. Em nome de Jesus. Valeu? Amém. Tudo que está escrito nesses papéis, age, põe a sua mão poderosa, abençoa. Senhor, que aconteça o que essas pessoas estão precisando dentro, Senhor, desses pedidos, desses clamores que estão aqui em nome de Jesus. E nós oramos, Senhor, por essa guerra da Ucrânia, da Rússia. Senhor, vem com a paz, venha com a solução. Senhor, põe a sua mão poderosa para intervir, Senhor. Qualquer ataque pior que possa acontecer. E pedimos, Pai, o seu olhar de bondade e misericórdia para todos os que estão, Senhor, perdendo as casas, os que estão, as crianças órfãs, Senhor, os que não têm água, não têm energia elétrica, não têm gás, Senhor, não tem comida. Vem com a tua misericórdia, com a tua provisão, manda anjos para agir naquelas vidas. E, Senhor, que essa guerra pare agora, em nome de Jesus. Nós oramos e clamamos a tua intervenção, ó Pai. No precioso nome de Jesus, e nós cremos que o Senhor está agindo, que o Senhor está ouvindo. E te pedimos, abençoa o nosso país. Age com o seu poder aqui nesse país, Senhor. Ponha-nos em segurança nesse país. Nós sabemos que o anticristo já está por aí, agindo em todos os governos. Mas o teu povo será protegido. Por isso, Pai, nós oramos agora para que você haja, para que a sua igreja cresça, as almas venham com abundância, muitas almas sendo salvas, para serem protegidas e livres de todo o mal que vai acontecer. Senhor, haja aqui no nosso país para a tua igreja crescer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os perdidos venham te procurar, que os perdidos venham aceitar Jesus, venham ser salvos, em nome de Jesus, no Brasil inteiro. E Pai, nós oramos que através da nossa igreja, você, através dessa oração, desses momentos que nós estamos aqui, onde você está presente, que você abençoe o centro comercial inteiro, que todas as pessoas que entram aqui sejam tocadas, que você visite essas pessoas, todos os estabelecimentos que estão aqui nesse centro comercial sejam abençoados para serem salvos. Senhor, que haja paz desse local, para que haja conversão, que aumente as igrejas, os convertidos. Em nome de Jesus, que o Senhor salve essa terra, esse Alphaville. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e agradecemos a sua presença conosco, a sua guarda, a sua mão poderosa e a sua provisão sobre nós e a nossa igreja, em nome de Jesus. E lembramos a tua palavra que diz: não andeis ansiosos por nada, porque eu cuido de vocês. Pai, dentro dessa tua palavra, eu oro para que você acalme os corações aflitos e temerosos e ansiosos, porque você disse que você cuida. Então que sejam libertos de todo e qualquer medo, em nome de Jesus. Mas, Pai, nós temos um cuidado sim agora de tirarmos de dentro de nós toda uma glória e honra e louvor para te dar.
porque a ti pertence todo o poder, em Cristo Jesus nosso Senhor. A Igreja Santa diz? Amém. Glória a Deus.